esse daí é o nosso protagonista, um cara cansado que fez horas e horas extras, sentou no vagão do metrô e assim que ele abriu seus olhos estava ali sentado em um trono e se tornou lorde de vários goblins. E os caras é boladão, viu? Os caras dançam break e tudo. E o protagonista pensa, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vou sair daqui? E como é que eu vim parar aqui nesse território demoníaco? Mas tudo tá perdido? Não, claro que não. Agora ele vai ter que lutar com esses goblins para conseguir mais territórios e também sair com vida para retornar para o seu mundo. Será que ele vai conseguir recuperar sua dignidade como CLT e virar um bom lorde? E o capítulo começa mostrando uma estação onde estava passando aquela famosa linha de metrô. E podemos observar que tem um camarada cansado de uma rotina muito cansativa, o famoso e triste CLT. Esse daí é o nosso protagonista. E o cara tá meio que cansadão mesmo, exausto, uma rotina muito pesada, hein? E aí os caras meio que estavam empurrando ele depois de um dia cansativo. E o protagonista falou, como? Caraca, esses caras de hoje em dia não tem respeito mesmo, hein? Pelos mais velhos, você tá doido? O pai tá cansado. Ele observou e achou um lugar ali, opa, vazio. E geralmente ele não encontra esses lugares vazios, viu? Hoje foi uma sorte danada. E ele se sentou. E finalmente ele falou a seguinte frase: eu finalmente posso descansar. Pela primeira vez eu nunca consigo sentar quando eu estou indo para casa. Nosso protagonista é um cara bem sucedido, inteligente e faz tudo ali com êxito. Tudo que ele faz dá certo, viu? Mas tem um probleminha, na empresa onde ele trabalha, os caras meio que jogam tudo que eles não conseguem resolver pra cima do protagonista, ou seja, o cara é uma bucha de canhão, sim. E é assim que os caras fazem isso, ele consegue resolver o problema, ele só ganha mais trabalho e também horas e horas e horas e horas e horas extras em seu trabalho. Ele falou que só queria descansar um pouco. Quando ele fechou os olhos, ele abriu o olho, ele ficou meio que, caraca, eu dormi. Mas aonde eu estou? Que sensação é essa de leveza? Como se eu estivesse voando. Olhou para o céu e viu certas coisas que geralmente ele não vê, não é? E assim ele abriu seus olhos e estava sentado em um trono. E ele meio que, o que está acontecendo aqui? Logo diante dos seus olhos estavam ali duendes verdes. Não, rapaziada, é goblins. E os bichinhos estavam felizes, viu? Gritando horrores. Ah, meu rei, meu senhor. E o protagonista logo deu uma limpada na vista, né? Falando, caraca, mano, o que tá acontecendo aqui? Eu estou vendo coisa. Finalmente eu endoidei, né? Trabalhei tanto, o cara tava até mandando um break ali. Cê é louco, aí manjem. E o protagonista... Caraca, finalmente eu fiquei doido, meu Deus do céu. E agora, o que vai acontecer comigo, hein? E aí os goblins começou, né? Meu senhor, meu senhor finalmente chegou. A gente vai vencer, rapaziada. Os caras dançando break, um ali fazendo reverência. O protagonista logo meteu aquele... Eu estou ficando louco. Eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou me enforcar com papel higiênico. E assim, olhando bem, ele viu a orelha do bicho grande. Confundiu com o elfo? Claro que não, né? Esse bicho aí parece um personagem de um jogo que o nosso protagonista obviamente jogou em sua vida passada. Vida passada não, quando ele era pequeno. E aí os caras começaram a fazer reverências, chamando ele de senhor e tudo mais. Começaram a chorar, falando que finalmente o senhor deles chegou. E assim eles ficaram muito felizes e ficaram ali reverenciando o nosso protagonista. E o protagonista logo perguntou, caraca, o que é isso? O que é que está acontecendo aqui? O mini duende verde começou a chegar perto do protagonista. E ele, rapaz, o que tá acontecendo aqui? Olha só o tamanho dessa coisinha bem pequenininha, com a fruta na mão. Ele resolveu oferecer essa fruta para o protagonista, falando, tome aqui, pegue essa fruta. E o protagonista pegou a fruta sem pensar duas vezes. Mas ele estava com uma sensação muito estranha. Mas que sensação estranha é essa? A fruta meio que estava ali pulsando, ou seja, parecia que a fruta estava viva. E o protagonista, caraca, será que essa fruta é uma fruta normal ou coisa do tipo? E todo mundo ali estava meio que, come,
come de uma vez. E o protagonista, será que você vai ser um pouco rude se eu recusar comer essa fruta estranha? Bom, quer saber de uma coisa? O pai já tá na merda mesmo. Vou comer de qualquer jeito e dali, não estou mais nem aí pra nada. E aí ele resolveu logo como? Comer de uma vez, né? Já tá no fundo do poço, o que pode piorar? Assim que ele comeu a fruta, ele pensou que a fruta estava envenenada ou coisa do tipo, mas não, a fruta está normal. E assim que ele comeu, todo mundo ficou ali, meu grande líder, ele comeu a fruta. E o protagonista, opa, até que não tá ruim não, viu? Tá bom demais. E todo mundo ali, o líder comeu a fruta, finalmente. E todo mundo ali ficou, E o protagonista, cê é louco, o coração agora começou a bater forte. E ele, rapaz, eu sabia que tinha uma coisa errada. Quando o santo é demais, a esmola desconfia. Ele caiu ali no chão com tudo. E em sequência ele pensou, caraca, eles vão acabar comigo, agora já era. Mas aí apareceu uma tela de sistema em sua frente. O nome dessa tela se chama Wiki. E começou a falar com o nosso protagonista, falando que ele é o dono do território agora e sua população tem exatamente 47 goblins. E o protagonista perguntou, mas o que é isso? Eu estou vendo coisas na minha frente, só pode ser. E aí começou a falar que ele tem que lutar, porque se ele não lutar ele vai perder o território dele. E assim, tudo que ele tem que fazer agora é sobreviver. E o protagonista meio que não entendeu mais nada. Mas o que está acontecendo? Ele fez uma pergunta em sua mente, e aí o Ikki acabou respondendo. A guerra de território é uma guerra travada, onde tem todos os recursos ali disponíveis para defender o seu território. E assim você não vai sofrer baixas. E aí o protagonista foi falando com ele e tal, cara. E ele também tem a característica de mandar os caras pra fazer hora extra. Dali, uma coisa que ele sabe muito bem fazer. E ele perguntou para o Ikki, tem como eu voltar pra casa? E aí o Ikki respondeu, essa mensagem agora não é possível responder. Esse daqui é o território demoníaco. Você foi invocado para outro mundo. E agora você tem que sobreviver nesse mundo, porque o seu território ainda é muito baixo. Eu não posso fornecer mais informações, porque o seu território ainda é muito baixo. E o protagonista meio que ficou pé da vida, porque não estava respondendo nada, só estava respondendo as perguntas que ele quer responder, ou seja, dale. E o protagonista fez mais e mais perguntas, e o Ikki só respondia as perguntas que ele queria responder, ou seja, nada satisfatório para o nosso protagonista. E ele ficou bolado com o sistema e começou a falar altas e altas coisas com ele. E aí falou que não é possível responder porque o seu nível de território é muito baixo. E ele se sentou no seu grande trono de Goblin e começou ali a falar o seguinte: bom, eu já estou na merda mesmo, não sei se eu posso voltar pra casa, mas pelo que o sistema falou, assim que aumentar o meu território, eu posso ganhar mais e mais respostas, né? Ele pensou que isso tudo seria um sonho, acabou puxando sua bochecha e tudo mais, mas não é um sonho, realmente, ele foi meio que jogado em outro mundo. Agora, botando a mão na cabeça, ele ficou meio que frustrado. E agora, o que vai acontecer? Eu não sei de mais nada, mas de uma coisa ele tinha certeza, não importa o lugar onde ele vai estar, a situação que ele sempre se encontra é uma situação complicada e difícil de viver, dizendo ele. Mas e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou ganhar de território e expandir o meu território também? Olha só a característica dos meus cidadãos. Os caras tá magro, desnutrido, acabado. Os caras tá pior que a capa do Batman. Sim, meu parceirão. E ele falou o seguinte: olha só o que é isto. Eu posso sentir que a minha vitória está logo adiante, mas a derrota está mais ainda. E aí ele falou que a probabilidade do nosso protagonista ganhar um grande F é muito alta, viu? Porque ele perguntou para o sistema: tem uma grande chance de eu ganhar? Claro que não, né? Olha só os seus queridos camponeses aí verdes. E o protagonista, mais uma vez, deu de cara com a realidade, falando o seguinte: não importa o lugar onde você esteja, todo mundo ali vai depender de você. Você vai fazer o trabalho sozinho, ninguém vai te ajudar. E também não vai ter muito tempo
para finalizar suas tarefas, ou seja, só depende de você, meu pequeno gafanhoto. E o nosso protagonista mais uma vez entendeu que ninguém está do lado dele, ninguém vai estender a mão para ele, ou seja, dali, o nosso protagonista mais uma vez está com aquela convicção que vai dar tudo certo, porque só depende do nosso pequeno gafanhoto para resolver essa situação. E o Ikki respondeu mais uma vez a pergunta dele: se você quiser sair daqui, você vai ter que aumentar o seu território, ou seja, você vai ter que ter mais e mais poder. E o protagonista: então eu já entendi. Basicamente eu vou ter que aumentar o meu território, e aí eu vou conseguir mais respostas e conseguir ficar mais forte. Não é, Ikki? Exatamente. Assim que ele se levantou do seu grande trono, caminhando, ele falou o seguinte: rapaziada, parece que hoje é um grande dia a ser comemorado, e eu virei o Lorde de vocês, e o pequeno... E o protagonista: calma, meus pobres coitados, não se preocupem, parece que hoje eu vou levar vocês à grande grandeza desse mundo, mas antes disso... todos vocês irão fazer hora extra, porque eu sou o cara da hora extra, ou seja, vocês vão fazer mais hora extra que eu para conquistar esse mundo. E dali, bora aqui, barra. Em sequência, tá na hora de trabalhar, né, meus pequenos gafanhotos? Agora chegou a grande hora. Basicamente, o nosso protagonista ele tem que defender o seu território e não perder território. Então, o que ele vai fazer agora? Primeiramente, ele tem que entender ali se os caras sabem o básico, pelo menos, né? Defender, atacar e etc. Mas aí ele fez uma pergunta e os goblins não sabiam responder, porque o território é muito baixo e ele não sabe ali como responder. Então, o nosso protagonista fez o seguinte: bom, basicamente os caras não sabem de nada, vou ter que ensinar do zero, sim. Ele apontou para o topo da montanha e falou o seguinte: a gente vai ter que defender esse território, então a gente vai fazer algumas armadilhas aqui, então mãos à obra. Mas primeiramente, vocês têm que entender uma coisa: vocês sabem o que é isso, vocês sabem como é fazer isso e etc. E não sabiam de nada. Então o protagonista mandou os caras ir lá em cima, pegar uns galhos da árvore. E aí os caras: o que? Pegar galho de árvore? Como assim? O que? E o protagonista: só subam lá e peguem o galho da árvore, somente isso. E vocês aqui, eu vou dar outra tarefa para vocês fazer, entendeu? E em sequência, ele ficou falando que os caras parecem um soldadinho, né? Faz tudo que ele manda ali. E depois disso daí, o protagonista falou a seguinte frase: agora eu quero que vocês subam lá em cima da montanha e peguem pedras. Vamos precisar de pedras, entendeu? E vão logo de uma vez. Os caras começaram a escalar também. E agora, o restante do grupo vai fazer uma armadilha aqui junto comigo. Comecem a cavar. Os caras começaram a cavar com a mão ali. O protagonista: rapaz, os caras começaram a cavar com a mão. Dali, não tem problema não. Quem não tem cão, caça com gato. E o protagonista foi lá e cavou também com a mão junto com eles. Lembrando, tem duas luas nesse mundo. Sabe o que significa isso? Goblin bom é Goblin morto. Não, dessa vez não. Goblin bom é Goblin vivo para o nosso protagonista. E em sequência eles conseguiram pegar uns galhos das árvores e conseguiram ali fazer lanças. E aí o nosso protagonista finalmente conseguiu um pouco da lança e também trabalho, né? Dali. E aí o nosso protagonista começou a falar com seus súditos verdes: olha, prestem atenção, fiquem em fila. Os caras estavam cansados, mano, acabados, cê é louco. Basicamente, se os caras fazerem hora extra, diminui o cansaço e também a fome. E o protagonista: cê é louco, bora fazer hora extra então. E ele começou ali a gritar alto: bora fazer hora extra, bora fazer hora extra, rapaziada. E basicamente ele tava gritando ali pros caras fazer hora extra. Em sequência ele tava explicando que os caras vão ter que aprender a lutar. Sim, vão ter que aprender a lutar e a se defender. Mas aí a questão é que ninguém sabe lutar e ninguém sabe se defender. Os caras não sabem nem jogar uma pedra, eu acho, viu? E depois disso daí o protagonista meio que tava ensinando os caras a arte da guerra. Sim, e começou a gritar mais uma vez, todo mundo gritando junto comigo: hora extra, hora extra. E os caras: cê é louco, do que esse cara tá falando? Mas já que o Lorde tá mandando, vamos gritar também. Os caras começaram a gritar: hora extra, hora extra, hora extra, hora extra, hora extra. Os caras não sabem o peso dessa palavra, só o nosso protagonista sabe. E mais uma vez ele conseguiu ali convencer os pobres coitados a trabalhar. E aí ele começou a falar o seguinte: eu quero vocês em fila.
todo mundo retinho. Mas aí a questão é que os caras nem sabiam ficar em fila também. E o protagonista, se é louco, vou ter que começar desde o começo. Parece que sim. Então ele mandou a rapaziada pegar suas armas. Um chegou com um pedaço de pedra na mão e o outro ele chegou com um canivetão. Se é louco, aí compensa. E o protagonista, rapaz, agora a situação é muito precária, viu? Você tá doido? Eu acho que a gente vai levar uma pisa. Basicamente, os caras não sabem se locomover, podemos dizer. Ele dá um comando e os caras tá meio que perdido. E aí ele basicamente entendeu que um certo camarada dele falou que a arte da guerra é uma arte muito complexa. Mas aí o protagonista falou o seguinte: que complexa, ok? Eu só quero que os caras fiquem em ordem, em fila única. Nem isso os caras sabem fazer. Então basicamente o protagonista foi lá e ensinou os caras: ó, primeiramente você fica aqui paradinho, depois você vem pra cá, depois você fica bem aqui e você não se mexe, entendeu? Você que é o mais acabadinho, fica aqui por último, entendeu? Fica aí, meu carequinha verde. Em sequência ele botou os caras em fila única. Finalmente, né? Demorou um pouquinho. E aí o protagonista falou que eles vão dar umas estocadas assim, com as armas dele, entendeu? Com os pedaços de galho que ele conseguiu lá em cima. Eu só quero que vocês façam isso. Estoca, 2 passinhos para trás e etc. Mas aí tinha um que tava com uma dificuldade imensa. Tropeçou, os amigos dele meio que passou por cima do bicho. E o bicho começou ali a ficar como: oh, me desculpa, por que isso tá acontecendo? E aí o protagonista chegou perto do nosso pequeno gafanhoto e falou o seguinte: se levanta de uma vez. Se a gente não conseguiu agora, a gente consegue de novo. E aí o pequeno gafanhoto se levantou e começou novamente o treinamento dele. A hora extra, que não pode acabar nunca. E ele começou: estoca, volta, estoca, volta, estoca, volta, estoca, volta. E basicamente o protagonista estava falando isso daí porque eles têm que aprender pelo menos isso, né? O básico. E cada vez que os caras iam fazendo isso daí, os caras ficavam cansados, mano. Cansaço e a fome batia. Cê é louco, os caras tá acabados. A famosa hora extra nunca decepciona, não é? E agora o nosso protagonista entendeu que pra levar a perfeição, você tem que praticar. E ele tá mandando a rapaziada fazer hora extra virando a noite toda. Ou seja, dali. Ele virou a noite dando estocada e treinando os goblins sem parar, viu? Sem parar mesmo, sem descanso. Não teve um goblin que tropeçou e caiu no chão e o protagonista levanta de uma vez. Seu inseto, você vai fazer hora extra novamente. E cada pessoa que errar, a gente vai fazer mais 10 repetição. Ou seja, quem errar agora vai ter 10 repetição. Blá 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 blá. O negócio tá ficando tenso aqui. Mas foi aí que chegou o mini goblin do começo e falou o seguinte: por que você está fazendo isso? Eles estão tão cansados e etc. Não sei por que você está se esforçando tanto assim. Tem uma maneira da gente sobreviver e você também, senhor. E ele falou o seguinte: por que você não manda a gente como comida? A gente já fez isso, então a gente sobreviveu. E o senhor também pode sobreviver se você fazer exatamente a mesma coisa. E aí ele falou que eles estão enviando 3 dos seus filhotes para meio que ser sacrifícios. E assim eles vão sobreviver. E assim todo mundo fica vivo. Ele pegou até na mão do protagonista e falou: por que o senhor não faz isso? Exatamente. Assim você fica vivo, todo mundo fica vivo e a gente evita uma guerra. Tá tudo bem, no final a gente tá tranquilo com isso, entendeu? E o protagonista olhou para os caras e os caras tava meio que abatido, mano, como: eu sou merda, meu irmão. E o protagonista, com a sua cara sombria, falou o seguinte: você tá achando que eu estou de brincadeira? Você tá achando que eu quero que isso aconteça? Vocês realmente concordam com isso de mandar os seus filhotes como sacrifícios só pra vocês ficarem vivos? Caraca, eu teria vergonha de viver assim, viu? Não é nada legal viver desse jeito. E eu vou perguntar mais uma vez: vocês querem continuar vivendo assim, mandando os seus filhotes como sacrifícios e viver essa vida de merda mais uma vez? Não, eu não concordo com isso. E quem está comigo, comece a gritar mais uma vez: hora extra, hora extra, hora extra. E vamos mais uma vez pra guerra, meus pequenos duendes verde. E aí mais uma vez começou ali a contagem regressiva da guerra de território. E quem será que vai ganhar? Chegou a famosa noite.
E finalmente deu ali o alerta. A guerra de território vai começar. O chão começou a tremer. E com essa poça de água, os inimigos foram se aproximando lentamente do território do protagonista. Eu pensei que os inimigos seriam outros caras, mas é exatamente os goblins de outro território invadindo o território do protagonista para poder roubar o território dele, entendeu? Basicamente é isso. E aí o nosso protagonista gritou junto com seus guerreiros nobres: rapaziada, se preparem para se defender. Todo mundo em fila, peguem suas lanças e comecem a trabalhar. Rapaz, os goblins do território vizinho, os caras tá meio que em forma, viu? Os caras tá shapeado, podemos dizer. Já o do protagonista, os caras tá meio desnutrido, meio acabadão, a lata dos caras. E os caras tá com fome de vencer, viu, os inimigos. E o protagonista, dale, rapaziada, essa é a grande hora, onde a gente vai vencer ou vai morrer. Agora que deu início à grande batalha, nosso protagonista deixou os goblins lá em cima e também deixou os goblins aqui embaixo se preparando para a grande batalha. E finalmente chegou os inimigos do outro território. E já sabe, né? O protagonista armou armadilhas, mas tinha uns goblins ali que tava com medo ainda. Tipo, será que vai dar certo, mano? Você é louco, eu tô suando muito frio. Dá até a cuspida ali. Em sequência o protagonista falou: tenham confiança, a gente vai ganhar, não se preocupem. E aí os goblins começaram a correr na direção da armadilha do nosso protagonista. E o protagonista falou: calma, não façam nada ainda, esperem. E assim que o primeiro grupo entrou em contato com a armadilha do protagonista, os caras parou na hora, falando o seguinte: parem, rapaziada, parem, tem uma armadilha aqui, vocês estão loucos? Por que vocês estão empurrando a gente? Vai que a gente cai no buraco, mano. E aí os caras começaram a empurrar, já que o restante que vinha atrás não viu a armadilha, ou seja, os caras meio que empurrou os caras tudo pro buraco. E aí todo mundo gritou: tem uma armadilha aqui, rapaziada, parem de empurrar. E o protagonista: no final deu tudo certo. Os caras caíram igual um patinho na armadilha. E agora a gente vai começar a nossa brincadeira de vez. Rapaziada, o ataque. E aí os caras: não foi eu que empurrei não, mano, foi tu que empurrou, doido. Não, foi eu não. E o protagonista: esses caras são muito burros, mano. Os caras estão realmente aí brigando entre si. Melhor pra gente. E aí os caras começaram a sair do buraco, né? Porque o buraco tava cheio de goblin ali. Mas em sequência chegou o restante do grupo. E adivinha o que o grupo fez? Passou por cima dos caras que estavam dentro do buraco e começou a pisar na cabeça dos caras que estavam dentro do buraco. Ou seja, os caras meio que fez uma ponte ali e os caras passou por cima deles, entendeu? E dali, foi embora. E em sequência os caras começaram a pisar nos caras que estavam dentro do buraco e conseguiram atravessar. E o protagonista falou o seguinte: eu já esperava por isso, mas tá tudo calculado, tá tudo planejado. Rapaziada, se preparem a lança de vocês. Grupo da pedra, joguem as pedras agora mesmo. E em sequência, as pedras que estavam lá em cima começaram a cair. E os goblins, o que tá acontecendo aqui? Chuva de pedra. Os caras começaram a jogar as pedras mesmo, viu? Pedra grande, pedra pequena, pedra média, pedra minúscula. Os caras não estavam economizando pedra não, meu parceirão. Dá-lhe pedra ali, pedra aqui, joga sem parar. E finalmente eles conseguiram ali derrotar o grupo daqueles goblins que chegou mais ou menos ali perto do protagonista. E em sequência os caras começaram a ficar assustados, porque isso não é normal, entendeu? Então os caras começaram a ficar meio que: é perigoso aqui, vamos voltar. E os caras: que voltar o que, meu parceirão? Dali, a gente vai pra guerra. Todo mundo ali partiu pra cima do protagonista. E aí sim, pai, que abundância. É louco, aí no compensa. E aí a rapaziada foi caindo lentamente, pouco a pouco na frente do protagonista. Os caras estavam cansadão já, levou pedra, caiu no buraco. E ainda faltou mais ainda, hein? Chegou o restante do grupo, o grupo que ficou na retaguarda. E o protagonista falou: deu tudo certo, continue jogando as pedras. E agora o grupo da estocada, se preparem para lutar. E aí a rapaziada falou que primeira estocada, dale, sem dó e sem piedade, se mantenham firme. E aí o grupo da estocada conseguiu ali finalizar o primeiro grupo que entrou em contato com eles em seu alcance. Assim que o primeiro grupo conseguiu ali derrotar, os caras ficou meio que tremendo de medo, né? Porque é a primeira vez que eles fazem isso. E o protagonista mandou os caras ficar firme, rapaziada, a gente vai conseguir. E aí os caras continuou firme, deu a primeira estocada, recuou. Primeira estocada, recuou. Primeira estocada, recuou. Primeira estocada, recuou. Basicamente é isso, recuou, pegou, tirou, recuou, pegou, tirou.
E assim, basicamente, ele manteve ali os caras na linha. Os caras manteve a primeira linha ali sem ser derrubada. E aí os caras começou a ficar com medo, começou a recuar, entendeu? Porque não era normal aquilo dali. Os caras começaram a falar como que me salve. Mas basicamente eles fez os caras recuar. E conforme os caras foi recuando, os caras caiu na armadilha do buraco. Ou seja, os caras que estavam tentando sair do buraco meio que foi pressionado com os caras que estavam caindo lá de cima, porque eles recuaram. E, ou seja, um meio que derrubou o outro que estava tentando subir, o que estava caindo derrubou o cara que estava tentando subir. Dale. E aí o protagonista falou que a sua armadilha deu muito certo, porque ele fez os caras recuar, porque os caras ficou com medo, e aí os caras recuou e acabou derrubando os caras que estavam tentando sair do buraco. Bem, uma bela estratégia, hein? E assim ele conseguiu ali derrotar os caras com muita facilidade. O grupo da estocada tá aprovado, podemos dizer que os caras fizeram um bom trabalho. E conforme o tempo foi passando, chegou finalmente o Hobgoblin, o chefe dos Goblins. E aí o cara chegou como? Pisando em todo mundo, falando: seus perdedores, seus fracotes, não conseguem fazer nada, pelo amor de Deus. Ele chegou perto dos caras que estavam dentro do buraco, só ficou olhando e falando: que patéticos. Vocês são patéticos, viu? Não servem pra nada. E ele se preparou e deu aquele gritão de guerra. Ah, eu vou pegar você. E o protagonista do outro lado. Ah, então finalmente resolveu aparecer o boss final. O cara se preparou para dar um pulo até o outro lado. E assim que ele deu esse pulo, e que pulo, viu, meu parceirão? Ele conseguiu chegar do outro lado, na frente do protagonista. E aí ele começou a falar a seguinte frase: vocês são muito fracos, seus patéticos. Deixem que eu resolvo isso agora. E ele começou a falar com o protagonista. E o protagonista, caraca, mano, olha só o tamanho desse cara, parece um prédio de 2 andares. E ele começou a falar o seguinte: por que a gente não resolve isso entre uma luta de líderes? Ou seja, eu e você, somente. E o protagonista: uma luta entre eu e você, mano a mano, sem ninguém interferir ou coisa do tipo. E o protagonista olhou pro céu e meio que, rapaziada, então quer dizer que você quer lutar aqui comigo, eu e você, uma luta mano a mano? E aí o Hobgoblin começou a falar o seguinte: você está com medo? Você parece ser um pouco fraco. O protagonista balançando a mão desse jeito, dando um sinal tipo: joguem a pedra, rapaziada. E aí o cara começou a falar que o protagonista tá com medo de perder dele. E o protagonista: com medo de perder de você? Caraca, mano, tu é muito iludido, não é? Tu é pior que os caras que assistem Carrinho Maia. E em sequência o Hobgoblin começou a falar que o protagonista é um fracote, igual ao restante do grupo dele. E o protagonista: cara, tu pode falar o que tu quiser, mano, toma essa pedra na cabeça. E ele jogou uma pedra na cabeça do cara, e o cara perguntou: o que tá acontecendo aqui, porque tá chovendo pedra do céu. E o protagonista meio que mandou a rapaziada encher o cara de pedra, dar-lhe pedra nele. E ele começou a falar: ah, caraca, de onde tá vindo essas pedras? E assim ele foi esmagado pelas pedras. Lembra que o protagonista balançou a mão, basicamente aquele dali foi o sinal pros caras jogar pedra nele, entendeu? Mas vitória é vitória, e não importa. E o protagonista começou a comemorar a vitória dele, porque o cara queria uma batalha mano a mano, mas vitória é vitória, é o que importa. E aí apareceu a mensagem que ele venceu ali a guerra de território, e o protagonista ficou muito feliz. Dale, meu parceiro, a primeira vitória conquistada em grupo. Rapaziada, se orgulhem, a hora extra hoje venceu. Mas tinha uns camaradas ali que ficou vivo. Mas enquanto isso, o grupo do protagonista começou a gritar, comemorando a sua vitória, gritando horrores. Ah, vitória, vitória, vitória. E assim aqueles caras que meio que ficou vivo, que são considerados inimigos, o nosso protagonista ficou ali comemorando a vitória. Mas aí apareceu os grandes soldados do protagonista falando o seguinte: ainda tem um vivo aqui, acabem com ele agora mesmo. Mas aí o protagonista falou o seguinte: epa, rapaziada, vamos parar com isso daí, porque não é legal, não é legal ficar fazendo essas coisas, e eu quero saber por que você está tentando acabar com a vida dele. E ele falou: bom, porque se a gente deixar ele vivo, eles podem voltar e podem tentar atacar a gente novamente. Não é melhor a gente tirar a vida deles logo? E aí o protagonista falou que o modo de pensar dele não tá errado, mas tem uma coisa que a gente pode fazer melhor.
Mas como assim, do que você está falando? Bom, basicamente a gente pode estender a mão e utilizar eles como bucha de canhão, não, quer dizer, como companheiro a partir de agora. E aí você está decidido a trabalhar com a gente para melhorar esse mundo, meu grande parceiro. Pegue na minha mão e balance e vamos ser felizes. Depois dessa vitória esmagadora, o nosso protagonista está ali colhendo os frutos da grande vitória, não é? Obviamente. Depois ele foi olhar com o sistema, basicamente as suas recompensas, né? Já que ele também merece também. O seu território aumentou para o do nível 1 para o nível 2 e também algumas coisinhas a mais. Cidadãos que ele absorveu ali, 203, juntando com o pessoal dele dá 200 e pouco ali, e ele também conseguiu alguns recursos a mais com os camaradas que ele capturou. Mas não é grande coisa não, viu? Tá longe de ser suficiente. Assim que o nosso protagonista foi descendo do seu grande trono, ele foi ali falar com a rapaziada, não é? Porque os recursos tá muito em falta ainda. Ele perguntou se poderia cultivar aqui, mas não, é impossível cultivar no 12º andar. E também se demorar muito os caras vão morrer de fome, ou seja, falta comida, recursos. E ele perguntou da onde vem então essa fruta aqui, já que aqui é impossível cultivar. Ele perguntou para os goblins que ele acabou capturando. E os caras, e o protagonista, é melhor tu responder, cara, porque senão eu vou te torturar só um pouquinho, entendeu? E ele, foi na floresta, cara, foi na floresta logo adiante, perto de uma árvore gigante. Foi lá, por favor, poupe a gente. E o protagonista, calma aí, rapaziada, calma. Esses caras são muito medrosos, você tá doido. E em sequência, ele chamou ali os seus fiéis escudeiros. Número 1, número 2, número 3. Eu quero que vocês vão investigar essa floresta agora mesmo. E vão descobrir se é verdade ou não as informações dele, entendeu? E os caras, sim, senhor. Os caras aprenderam a ficar em filinha, viu? Você tá doido. Mas aí os caras começaram a ficar com medo, porque ele ia mandar os 3 pra investigar. E ele falou o seguinte, caraca, será que é seguro mesmo? Porque lá é perigoso, não é? E aí o protagonista aí, o que é que vocês estão cochichando aí, hein? Me fala logo de uma vez. E ele, lá na floresta tem um guardião muito perigoso. E o protagonista, que tipo de guardião? Não sei, geralmente quem ele pega não volta mais, entendeu? E o protagonista, me diga mais sobre isso. É um guardião perigoso, podemos dizer. E aí o seu parceiro falou, esses caras são mal, eles estão mentindo, acabem com eles de uma vez. E aí o protagonista girou ligeirão e perguntou o seguinte, você acha que a gente ganhou por causa de estratégia? Você acha que a gente ganhou por causa de sorte? Ou coisa do tipo? Não, a gente ganhou porque a gente simplesmente cagou, muito cagado essa vitória, viu? Se acontecer a próxima vez, com certeza a gente vai perder e todo mundo vai de Vasco, então calem a boca de uma vez. A gente precisa de recursos, então a gente vai investigar e a gente vai descobrir se lá realmente tem a grande árvore ou a grande fruta. E aí ele mandou os 3, número 1, número 2 e o número 3. Lá ele, assim os 3 entrou na floresta gigante e foram investigar. Apareceu um mosquito ali no pé do número 1, não sei se é o número 2 ou talvez o número 3. Aí ele meio que se assustou e mandou, caraca, o que é isso, mano? Tira isso do meu pé. E ele, cara, cala a boca, tu não escutou não o que o nosso senhor falou? Entre na floresta em silêncio, saia da floresta em silêncio, não façam mais nada, só isso, entendeu? E ele foi mal, rapaziada, bora, let's go. E aí os 3 continuam a investigação. E o cara, ei, cara, olha pra cá, eu descobri uma coisa, me fala aí o que foi, mano, olha pra cima, o primeiro não viu, o segundo viu, caraca, mano, esses caras são muito inteligentes, acertaram em cheio, acharam a árvore que dá os frutos, e ele, rapaz, a gente achou a árvore, esse cara parece o Lula Molusco, hein? E em sequência, tem um certo fio de aranha, sim, aquela teia de aranha, e ele, cala a boca, ninguém, não respira, não faz nada. Tava repleto de teia de aranha nessa árvore, inclusive nas frutas também. E ele, rapaz, é melhor a gente dar o fora daqui. Eu estou sentindo, é perigoso. Olhando para o chão, ele sentiu também certos buracos no chão. Ele, rapaz, o que é isso? Buracos? E também tem alguma coisa ao redor do buraco. E ele foi lá verificar, colocando a mão no buraco, lá ele. Assim que ele colocou a mão no buraco, ele sentiu uma certa viscosidade. Sim, meu parceirão, nada mais, nada menos do que sangue. E ele, rapaz, isso é sangue? Rapaz, eu sinto perigo. Rapaziada, vamos dar uma parada aqui, vambora. Bora, volta.
E aí os caras começaram a voltar lentamente. Mas aí já era tarde demais, né? Porque uma teia de aranha meio que tocou ali na orelha do Goblin. E o Goblin, rapaziada, adeus. O maluco foi puxado pra cima naquele momento. E o seu parceirão se é louco, aí não compensa, a gente mal comeu, velho. O cara já tá sendo comido. E aí apareceu outra teia de aranha. E o cara se é louco, para de rastejar igual o cachorro e bora correr, meu parceirão, porque a situação tá crítica. O seu parceirão foi levado. E ele passou a mão no rosto pensando, caraca, será que é água? Não, era sangue. Sangue do seu parceiro que caiu no seu rosto. E ele, não é possível. Vamos dar um fora daqui, meu parceirão. O número 3 se levantou e falou, cara, eu não sei se tu vai continuar rastejando, mas eu vou literalmente correr, porque a minha vida está em perigo. Cala tua boca e corre de uma vez. Nengue, corre. E aí os dois começaram a correr. Finalmente o número 1 e o número 2 escapou, mas o número 3 foi de vaso. Agora ele tá buscando informação com os prisioneiros que ele capturou. Aonde fica o deserto? E os caras falaram, logo adiante tem uma terra cheia de areia. E o protagonista, deve ser o deserto. E os caras, deserto? O que é deserto? Mas é lá onde fica um monte de areia? Sim, é isso, é um deserto. E o protagonista, caraca, é muito difícil recolher informação com esses caras. Cê tá doido. Em sequência apareceu o mapa do deserto, colina, rio e a localização atual da floresta. Em sequência o protagonista falou que ainda tá muito recente, entendeu? Esse mapa, ele tem que estudar melhor a geografia do local. Em sequência, apareceu ali finalmente o número 1 e o número 2. E o número 3, que foi de Vasco, não apareceu. E aí ele continuou a história, né? A gente chegou na floresta e encontrou a árvore gigante com fruto, mas lá tem um bicho gigante. E aí pegou o número 3, e o número 3 foi de Vasco. Mas eu mandei vocês não fazem nada, mas a gente não fez nada, mas o número 3 foi capturado. E agora, o que a gente vai fazer? Ele pegou um fio de teia de aranha que estava no ombro do Goblin. E ele, então quer dizer que nessa floresta tem uma aranha gigante. Caraca, mano, se ela for muito gigante vai complicar a nossa querida expansão de domínio. E agora, o que a gente deveria fazer? E o protagonista, bom, não tem muita coisa pra fazer não, a gente vai ter que ir lá, porque senão a gente não vai ter comida. Mas se a aranha for realmente muito gigante, a gente pode estar em sérios lençóis. Mas não importa, porque o nosso protagonista vai lá dar o jeito nela, dizendo ele, é isso ou vai morrer de fome, porque ele tem muita boca agora para alimentar, ou seja, não tem jeito. E o protagonista deu aquela velha, rapaziada, não tem o que fazer, a gente vai ter que ir lá, nada é fácil pra mim mesmo, então não pode ser fácil pra vocês também. Então se preparem, galera, a gente vai para a floresta agora mesmo, let's go baby. E aí ele chamou a tropa pra ir junto com ele, não é? E assim os caras finalmente iam entrando na floresta. Mas nessa floresta tinha exatamente aranhas. Sim, cara. E a aranha tava ali sugando o sangue do número 3. E o número 3 foi devorado por completo. Olha só o tamanho disso, você tá doido? Ixi, nossa senhora. Bem pequenininho, né? Mas é fofinho. Não é ou não é? Chegando na beira da floresta, o protagonista pensou, pô, e vamos esperar aqui pra ver se acontece alguma coisa. Tipo, as aranhas vai sair da floresta. Os caras tá com a marra, hein? Só porque ganhou uma vez, cê é louco. E o protagonista esperou. Mas nada aconteceu. Conforme ele foi esperando, o tempo foi passando. Tinha uns camaradas ali que ficou meio que agoniado. Tipo, caraca, mano, a gente tá sem comida, literalmente. E tinha um camarada ali comendo um pedaço de carne seca, só. E o outro, ei, mano, tu tá comendo carne aí, velho? Me dá um pouco aí também, mano, por favor, mano. Eu preciso de carne também. E eu, cala a boca, mano, sai daqui, que a carne é minha. E o protagonista, com o passar do tempo, geralmente vai acontecer isso. Esses motim. E ele tentou ali comer um pedaço de fio da teia de aranha pra quebrar, mas não conseguiu nada. A teia de aranha é brava, hein? Dura virada na doida. E em sequência, o pequeno Goblin tentou sair dali, falando que tinha que fazer uma certa coisa. E o protagonista, cara, volta aqui, mano. Mano, tu só me dá trabalho, cara. Para de fazer isso daí. É perigoso. Caminha, volta pra dentro. Moleque, velho. Só dá trabalho, tá tudo. Em sequência, começou ali a soltar uns trovão. E o protagonista, caraca, mano, vai chover, será? Isso mesmo. Começou a cair um toró de chuva nesse exato momento. E o protagonista, caraca, sem mais nem menos. E ele, bom, não tem o que fazer, né? Começou a cair a chuva. E ele mandou a rapaziada entrar na caverna para se proteger da chuva, para os caras não pegar uma gripezinha. E o protagonista pensou ali, pô, será que vai funcionar? Ele pegou a teia de aranha e meio que tentou molhar na chuva, tipo, pra ver se ela ficava fraca e etc, né? Mas só que ele meio que ficou com alta expectativa, não é?
Mas só que não deu muito certo não. A teia de aranha molhou com a água, mas continuou firme e forte ali. Não fez nada. E o protagonista, bom, pelo menos eu tentei, não é? E agora vamos voltar para a caverna. Com a sua expectativa muito baixa, ele ficou muito frustrado. E agora que ele voltou para a caverna, ele tinha que esperar a chuva baixar e aí pensar um pouco mais. Mas aí os caras meio que tava ali... aconteceu uma parada, chefe. Ele, do que tá acontecendo? Bom, acontece que sumiu um da gente. Sumiu um? Mas vocês são todos iguais. E ele, meu senhor, sumiu uma pessoa que estava aqui com a gente, o pequeno. E aí o protagonista perguntou a ele, quem foi que sumiu? Deixa eu contar aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, estão todos aqui. Quem foi que sumiu exatamente, hein? Me explica um pouco melhor. Quem sumiu foi os pequenos. E o protagonista, o quê? Quem foi que sumiu mesmo, hein? Adivinha. Aquele doido lá. E o protagonista, eu sabia que esse cara ia me dar trabalho uma hora ou outra. Só pode ser ele mesmo. O protagonista ficou muito boladão, viu? Pisou o pé no chão ali com tudo e falou, eu falei pra ele não sair sozinho. E mesmo assim ele conseguiu me irritar. Bom, não tenho o que fazer. Vou ter que dar uma olhada e ver se eu consigo resgatar ele. E aí o protagonista falou que vai agora, que a chuva deu uma baixada. E aí os caras ficou meio que preocupados, né? Porque é um deles, então tá legal. E aí o protagonista pegou a sua lança de madeira e falou que vai procurar o pequeno. E a rapaziada falou que queria ir junto com ele. Mas aí o protagonista falou que ele sozinho vai dar conta, o resto fica aí dentro e não façam nada que me dê dor de cabeça. E aí o nosso protagonista continuou sua aventura, andando pela floresta, procurando o nosso pequenozinho. E assim que conforme ele foi andando, ele foi meio que perdido em seus pensamentos, entendeu? Pensando o que fazer e tal, etc. Se ele vai conseguir, meio que conseguir ali derrotar a aranha, cortar a teia de aranha dela, entendeu? E aí ele foi pensando em várias e várias outras coisas. E aí acabou achando a pegada do pequeno. Que a terra estava molhada, acabou de chover. O protagonista até agradeceu. E assim conforme ele foi chegando mais perto, ele avistou uma certa coisa estranha lá no fundo da floresta. E acabou caindo um raio. Xelepe. E aí com esse raio formou uma certa coisa vermelha lá no fundo da floresta. E o protagonista pensou, caraca, o que é isso? O que está acontecendo? Ele se preparou para atacar, porque aquele negócio estava indo em sua direção, estava correndo também em alta velocidade. E era quem? O pequeno. O pequeno estava ali com o fogo, meio que lá atrás dele, estava pegando fogo. E ele saiu correndo gritando, alguém me ajuda, meu senhor, me ajuda, tá pegando fogo, tá doendo muito. E o protagonista, caraca, o que é isso, mano? É ele. Ele conseguiu achar o pequeno. E o pequeno tava com a traseira pegando fogo ali, horrores, viu? E o protagonista, calma, eu vou te ajudar. E ele, meu senhor, me ajuda, tá pegando fogo, tá doendo muito, tá ardendo muito também. E o protagonista, calma aí, pegou uma poça ali de água, botou ele dentro e conseguiu apagar o fogo dele. E ele, muito obrigado, meu senhor. E o protagonista, você tá doido, cara? Eu mandei você ficar perto da gente. Por que você resolveu sair sozinho, hein? E ele falou que tinha que procurar comida, já que seu pequeno irmãozinho estava com fome. E ele falou que não poderia deixar o seu irmão com fome. Então ele foi procurar comida. Mas é perigoso, cara. Por que você fez isso? Você tinha que esperar o grupo. E aí ele, conforme foi dando uma certa bronca no pequeno, foi aí uma certa ideia bolou na mente dele. Calma, faísca? Fogo? Não é possível, não. O nosso protagonista na mesma hora já pensou ali exatamente o que eu pensei, tu pensou, ele pensou, mas o que ele pensou? Fala aí, comenta aí. Mas antes de eu falar, não é? Ele pegou ali, fez uma certa tocha, e exatamente o que você comentou é o que ele fez, o que eu pensei, o que ele fez. E aí os caras ficou na caverna preocupado com o seu senhor, falando, a gente tem que ir atrás dele, mas é perigoso, eu não consigo me mexer e nem enxergar também. Cala a boca, a gente vai entrar na floresta procurar o nosso senhor, porque é isso que a gente faz, e a gente é um grande guerreiro. Conforme eles foi andando, uma certa faísca lá no fundo da floresta apareceu, e os caras começaram a ficar com medo. O que é isso? É quente? O que é isso? O cara fechou o olho, literalmente, o que será vai será. Caraca, ele tá bem seguro com esses caras, hein? E apareceu uma tocha flamejante na frente dos caras. E os caras, eu não acredito nisso. É meu senhor. Caraca, meu senhor. Os caras se ajoelhou no chão e ficou ali fazendo reverência, tipo, como se o cara fosse o grande deus do fogo. Os caras, meu senhor.
você dominou o fogo também. Homem vê fogo, homem fogo, fogo vê homem, homem feliz. O protagonista com a tocha na mão e os caras gritando horrores. Meu senhor, você é um grande herói. Oh, Deus Goblin. E o protagonista, meu Deus do céu, mano, o que esses caras tá fazendo? Esses caras tão loucos da cabeça, né? E o protagonista, aí, mano, você levanta aí, vocês são doidos, vocês são retardados. Bom, agora a gente tem uma coisa pra fazer. E os caras perguntou o que seria, meu senhor. A gente conseguiu aqui finalmente a fraqueza da teia da aranha. Fogo queima a teia. E aí o nosso protagonista já cantou aquela vitória, não é? Finalmente a gente vai ter a vingança do número 3, rapaziada. E os caras, o que? Vingança do número 3, sim. E isso tudo graças a esse pequeno. A gente conseguiu fogo. Muito obrigado, meu pequeno, mesmo quebrando a regra do grupo. Você merece um nome. E o seu nome vai ser o qual? Prometheus. O protagonista foi lá e batizou o menor de Prometheus. E assim que ele batizou o menor, ele conseguiu ali o efeito de nomeação, foi ativado com sucesso. E o pequenininho recebeu a grande bênção. O cara ficou ali iluminado. Conseguiu ali também outra coisa, ficou uma certa luz em volta dele e começou a levitar. E o cara meio que, caraca, mano, o que tá acontecendo aqui? O pequeno ficou levitando na frente do protagonista, abreviando, o cara é Kim Pro, o nome dele. E o protagonista perguntou, Kim Pro, o que foi que aconteceu? O cara só levitou, nada mais, nada menos. Sim, ele só levitou, pronto, acabou e foi nomeado com sucesso. E o protagonista, é só essa porcaria aí, mano, nada demais, o cara não vai soltar raio nem nada. E todo mundo ali ficou comemorando, Kim Pro foi nomeado. E o protagonista, calem a boca de uma vez, não façam um tumulto, isso não é grande coisa não. Agora chegou a grande hora do nosso sucesso, rapaziada. E os caras, como assim? Que sucesso, meu grande lorde. Não se preocupem, chegou a hora da vingança do número 3. Vamos tacar fogo nessa aranha. Agora que nós conseguimos o fogo, graças ao Kim Pro, ele finalmente entrou na floresta para conseguir a famosa vingança do número 3. Chegando perto do ninho das aranhas, ele sentiu aquela sensação de perigo. Mas agora que eles estão com o fogo, podemos dizer que o nosso protagonista tem quase certeza que vai ganhar. Oh não. Assim que ele chegou lá perto, Kim Pro ficou assustado, porque o que estava lá dentro era o seu parceiro. E aí o protagonista falou, bom, pode ser ele mesmo, mas vai ficar tudo bem. Em sequência, as aranhas foi descendo pouco a pouco em direção ao protagonista. E aí o protagonista logo sacou a situação. Elas finalmente desceram. Rapaziada, se preparem para o combate. Assim que a aranha tentou atacar o protagonista, ele pegou a sua tocha e jogou nela. Conseguiu assustar aquela aranha. Obviamente, qualquer bicho aí teme o fogo. Fogo, perigo, perigo, fogo. E a aranha saiu voando para longe. E o protagonista, sim, deu certo. Elas temem o fogo, mas eu tenho que tomar cuidado, porque se eu tacar fogo na árvore eu posso perder as frutas. Ou seja, vamos matar as aranhas, mas vamos ficar sem alimento. E agora a situação ficou muito preocupante do ponto de vista do protagonista. Mas e agora, o que ele vai fazer? Obviamente as aranhas não vai deixar ali e ele chegar mais perto. Então elas começaram a jogar teias e teias em sua direção para impedir o seu avanço. Mas graças ao fogo o protagonista conseguiu ali queimar essas teias de aranha. Mas não teve muito êxito não, porque o seu grupo não estava ajudando em nada. Os caras estavam com muito medo. E aí o protagonista tinha que tomar iniciativa, falando o seguinte: não posso deixar o meu grupo assim, todo medroso. Tenho que tomar iniciativa e falar para eles que a gente vai conseguir sair dessa e vou demonstrar que um grande líder que eu sou. E assim ele partiu para cima das teias de aranha com seu fogo em sua mão. Ele conseguiu queimar as teias de aranha e conseguiu ali derrotar a primeira aranha, para que seu grupo consiga entender que eles conseguem também. Então, criando coragem, o nosso protagonista conseguiu ali derrotar a primeira aranha e o seu grupo ficou mais motivado ainda, falando que o Lorde conseguiu, a gente também consegue. Então vamos, rapaziada. O protagonista falou que enquanto eles estiverem com fogo na mão, não devem ter medo delas. Então dá-lhe, rapaziada, grito de guerra, hora extra, hora extra. E aí todo mundo criou coragem, inclusive até o Kim Pro tava ali com a tocha na mão, correndo, falando: meu Lorde, olhe para mim, me observe, veja como eu sou um
cara desenrolado. E o grupo também conseguiu ali criar mais coragem e conseguiram partir pra cima das teias de aranha e conseguiram derrotar aquelas aranhas de uma vez. E a rapaziada ficou muito feliz falando: eu consegui. Eu consegui, cara, isso aqui tá muito fácil. Eu tinha medo de que exatamente? Conforme o tempo foi passando, eles conseguiram derrotar aquelas aranhas com muita facilidade, inclusive até o Kim Pro também. E Kim Pro tava falando: meu lord, isso é tudo graças a você. Eu não vou decepcionar o senhor. Olhe pra mim, me veja brilhar, meu lord. Kim Pro é um cara meio carente, podemos dizer, não é? Mas assim que Kim Pro olhou para o protagonista, adivinha? Ele foi cercado por teia de aranha e completamente enrolado. E o protagonista não sabia que ia ser tão difícil assim. Acabei baixando a minha guarda. E assim ele foi pego de surpresa. Enquanto isso, Kim Pro gritava: meu líder, meu líder, meu líder. O protagonista conseguiu ali perder a sua tocha e foi fazendo um casulo em volta dele, as aranhas. E aí todo mundo começou a gritar: meu lord foi capturado. E o protagonista: não posso ser derrotado aqui, porque se eu for derrotado aqui, eles vão passar fome e eles vão perder e não vão durar muito tempo aqui não. Lembra do que o pequeno falou, que eles iriam sacrificar 3 dos seus filhos para finalmente sobreviver? Sim, o nosso protagonista falou que não queria que isso acontecesse. Foi aí que Kim Pro saiu correndo em sua direção e começou a gritar o seu nome: meu lord, eu não quero que você se vá, meu lord. E todo mundo: e agora o que a gente faz, rapaziada? O lord foi capturado, a gente vai perder ele. E assim a teia de aranha começou ali a envolver o nosso protagonista mais e mais e mais. E também o Kim Pro ficou em perigo, já que ele estava completamente desarmado ali. Jogou a sua tocha no chão naquele momento de comoção. E ele chorou muito e ficou chorando, gritando: meu lord, eu não quero perder você, meu lord, por favor não se vá. Já que o lord foi a única pessoa que cuidou dele e também nomeou ele de Kim Pro. E aí ele não queria que nada de mal acontecesse com seu lord. Em sequência, o seu coração começou a se envolver em chamas e apareceu uma mensagem: o efeito de nomeação foi ativado com sucesso. Meu parceirão, o cara do nada começou a pegar fogo. Kim Pro, sim, parece uma crincha de galinha. O cara começou a pegar fogo e saiu correndo em direção ao protagonista, que já estava completamente envolvido no casulo. E ele se apregou no casulo e falou: meu lord, eu estou aqui, eu não queria te abandonar. O casulo do protagonista começou a pegar fogo e quebrou lá a ponta e ele caiu no chão. O casulo inteiro pegando fogo e o Kim Pro: meu lord, você está bem? Aí sim Kim Pro farmou a aura, viu? Foi lá, pegou fogo e salvou o cara. E o protagonista: eu não sei o que tá acontecendo, mas por que diacho tu tá pegando fogo, Kim Pro? E Kim Pro: eu estou aqui para salvar você, meu lord. E o protagonista: muito obrigado, mas será que dá pra você se afastar um pouco? Eu estou me queimando, Kim Pro. E Kim Pro ficou ali feliz. Logo depois, Kim Pro tava ali treinando para ver se ele conseguiria desligar e ligar o seu poder ao mesmo tempo. E o protagonista perguntou a ele o seguinte: caraca, então quer dizer que ele consegue ligar e desligar isso à vontade? E Kim Pro desligou seu poder de fogo ali. E o protagonista perguntou se ele consegue livremente controlar esse poder. E ele falou que sim, consigo, chefe. Então basicamente nomear uma pessoa significa que ela vai desbloquear um poder. É o que exatamente está acontecendo agora. E parece que a chama também não machuca o nosso protagonista, ou seja, parece que não machuca aliado, inclusive. E em sequência o protagonista perguntou: cadê as aranhas? As aranhas sumiu tudo. As aranhas deu uma recuada nesse momento. E aí o protagonista observou as aranhas estavam correndo para outro lugar. E em sequência o protagonista sentiu aquela vibração esquisita. Sim, apareceu a aranha gigante do tamanho de um prédio. E o protagonista logo pegou a sua tocha na mão e falou o seguinte: se preparem para o combate, rapaziada, porque a Aranha Boys está chegando nesse exato momento. Olha só o tamanho da bichinha, bem pequenininha, não é? E o protagonista pegou ali a sua lança e falou: bora, rapaziada, se preparem para o combate, agora mesmo. Mas aí as aranhas fez um movimento inesperado. Sim, as aranhas começou a recuar lentamente. E o protagonista: o quê?
por que elas estão recuando e não estão atacando a gente? E isso daí era ruim e bom ao mesmo tempo. Será que tem uma coisa mais perigosa aqui? Ou será que elas estão com medo da gente? Vai saber, não é? O protagonista ficou ali meio que atordoado, caiu no chão e tudo mais. Mas o importante agora é que ele conseguiu sair dessa situação e todo mundo ali ficou comemorando, falando: a gente ganhou, o Lorde ganhou das aranhas. A gente derrotou as aranhas, rapaziada. Olha só a cara dos caras, mano. Literalmente, os caras estavam felizão, viu? E o protagonista pensou o seguinte: os caras começaram até a dançar break também. O protagonista: eles estão ficando mais esquisitos a cada dia que passa. Ou será que eu tô deixando eles assim? Tempo vai, tempo vem. O nosso protagonista estava ali colhendo seus frutos da vitória. Sim. Finalmente o nosso protagonista conseguiu o que ele queria: as frutas. Mas tinha uma coisa que estava incomodando ele. Sim. Se não é possível cultivar, porque aqui é possível cultivar. Foi aí que chegou um Goblin gritando: meu Lorde, meu Lorde, meu Lorde. E o protagonista: será que eu posso levar essas frutas para o meu mundo quando eu voltar? E o cara: meu Lorde, meu Lorde, meu Lorde, meu Lorde, meu Lorde, fala comigo, porra, eu tô falando com você. E o protagonista: foi mal, cara, eu fiquei perdido aqui nos meus pensamentos, me diga o que aconteceu exatamente. E o cara: meu Lorde, eu não aguento mais. E o protagonista: calma, calma, cara, fala de uma vez logo. E ele: a gente encontrou uma coisa, meu Lorde, vá verificar. E o protagonista: do que você está falando, cara? Me diga exatamente o que você encontrou. Vamos lá. Num casulo fechado, o protagonista mandou os caras abrir o casulo tudo, entendeu? Mas aí quando ele abriu esse casulo, ele encontrou esse bicho vivo, um lobo. E o protagonista: o que? Ele tá vivo? Sim, tá vivo. Todos os casulos estão mortos, mas esse daqui estava vivo, meu Lorde. A gente tirou a sorte grande. E o protagonista: bom trabalho, continue fazendo esse trabalho, abrindo todos os casulos, entendeu? Qualquer coisa veio a me informar. E aí o cara meio que ficou: obrigado, meu Lorde, sem você eu não seria nada. E o cara meio que fez um movimento inesperado: ah, mas como assim? Obrigado, meu Lorde, agora eu não aguento mais, eu estou com muita fome, obrigado pela refeição. E mas ele correu direto para o casulo porque ele ia querer comer o filhote. E o protagonista: cala a boca, seu doido, não faz isso não. E o protagonista, Plef, deu um tabefe na cabeça do bicho e colocou uma fruta na boca dele. Olha só o tamanho do galo que ficou a cabeça do menor. E o protagonista: bom, parece que ele ainda tá vivo, mas será que ele é um lobo normal ou será que é um lobo mutante? Vai saber, não é? E aí o pequenininho foi acordando lentamente. O protagonista pensou: pô, esse bicho pode ser perigoso também. Vai que ele é um bicho mutante aí, tentar atacar a gente e nossa raça de goblins é extinta e ele perde tudo, entendeu? Então o protagonista tem que tomar cuidado e pensar: pô, será que eu finalizo ele aqui agora ou talvez depois? E o pequeno saiu do casulo lentamente e foi na direção do protagonista, bem devagarzinho. E o protagonista ficou ali pensativo: e agora? Será que ele é perigoso ou não é perigoso? E o pequenininho começou a se comportar de uma maneira diferente na frente do protagonista. Foi aí que o Kim Pro olhou para o protagonista e ficou preocupado. E o pequenininho foi em sua direção e o protagonista ficou ali parado, sem fazer nenhum movimento. Já que Kim Pro ficou gritando horrores: meu Lorde, você está bem? Meu Lorde! E o pequenininho atacou o nosso protagonista. Será que ele atacou ou será que ele não atacou? E aí o protagonista falou: Kim Pro, fique de boa, porque agora você tem um júnior para cuidar, entendeu? Cuide bem dele, Kim Pro. E agora Kim Pro ficou literalmente: rapaz, você é louco, eu não entendi nada. Mas vida que segue. E aí eles adotaram esse mascote, o cachorro lobo. E em sequência ele estava ali coletando todas as frutas que estavam nesse espaço. Conforme o tempo foi passando, nosso protagonista conseguiu coletar uma certa quantidade de fruta absurda. Não só ele, todos os goblins estavam ali trabalhando para coletar todas as frutas. E os caras estavam bem felizes, viu? E o tempo foi passando, o lobo foi comendo também. Os caras estavam coletando, estavam comendo. E o nosso protagonista falou que já tava bom. Mas como assim já tava bom? Sim, o protagonista chegou até o fundo da floresta com a sua tocha na mão. E em sequência, Kim Pro estava correndo em sua direção, falando: eu colhi muitas frutas. Será que o Lorde vai me agradecer? Será que o Lorde vai me elogiar?
Eu quero muito mostrar a ele que eu fiz um excelente trabalho. Conforme ele foi chegando perto do protagonista, ele observou aquela certa chama gigante saindo do protagonista. E assim, quando ele chegou perto, ele ficou perplexo, não sabia como reagir, Kimpro. E aí o protagonista falou: você chegou em uma boa hora, pegue sua tocha também e taque fogo. Diante dessa situação, meu parceirão Kimpro começou a ficar doido. O protagonista falou que não poderia ali arriscar, porque as aranhas são sorrateiras. Então ele meio que vai queimar metade da floresta, deixar uma zona segura onde as aranhas ficam do outro lado e deixar a zona segura onde eles vão conseguir ter uma visão melhor. E em sequência, Kimpro tava ali perplexo e começou a dar uma reação diferente. O protagonista: pegue sua tocha e vamos tacar fogo aqui nessa floresta. Meu parceiro, só sei que nesse momento aí, a imaginação de Kimpro saiu da cabeça dele, saiu voando. Ele começou a chorar e tudo, falando: meu Lorde, me desculpe, meu Lorde, você está com raiva da gente, por que você fez isso, meu Lorde? E todo mundo começou a dar doida: o que, o Lorde está com raiva? Me perdoe, por favor, a gente não vai fazer isso nunca mais, meu Lorde, por favor, não mata a gente, não abandona a gente, meu Lorde. E um ali falou que ia até oferecer a cabeça dele como recompensa para o Lorde ficar sossegado. E o protagonista: cala tua boca, mano, para de viajar, para de falar leseira, não é isso que vocês estão pensando não. Eu estou queimando metade da floresta para fazer uma zona segura, onde a gente vai ter uma visão melhor, entendeu? Separar as aranhas de perto da gente. E assim ele conseguiu fazer uma divisória bonitona ali, viu? Botou até um posto de vigilância. Tá achando que o maluco tá fraco, é? E assim, com esse posto de vigilância, ele ia conseguir ter uma visão melhor e também ter uma certa, podemos dizer, liberdade para andar, vir e andar. E aí os dois começaram a discutir ali, o Kimpro e o Lobo, e o protagonista falou o seguinte: bom, nem tudo tá resolvido ainda. Ah, mas por quê? Podemos dizer que o protagonista tem uma população muito grande agora, e com essa população grande, conforme o tempo vai passando, se eles continuarem colhendo assim, não vai ter mais fruta pra ninguém. Ou seja, os caras vão passar fome novamente daqui a um ano, entendeu? E ele tem que resolver esse problema dos alimentos, precisa de mais coisa, entendeu? E ele não vai deixar de jeito nenhum isso acontecer. E dale, esperamos novos capítulos.